Olha eu aqui de novo, Chachado, olha eu aqui de novo para Chachado. Tudo bem, pessoas? Como vão vocês? Tudo legal? A gente está aqui de novo no canal Planeta Ed para falar um pouquinho com vocês sobre as coisas do turismo e sobre as coisas do turismo antropológico. O turismo que faz você se conhecer, que faz você conhecer o outro, que faz você ser quem você é, que faz você coisas. Vocês sabem que imposto de renda é aquele pente fino que o governo brasileiro passa em sua vida, não só na sua vida financeira, como na sua vida como um todo. Qual é o país do mundo que não quer receber nas mãos de graça um trabalho que já foi feito por aquele outro país? Então, toda embaixada que se preza é inteligente e usa o seu imposto de renda para verificar metade das coisas que eles iam perguntar a você. No caso, por exemplo, a embaixada de um país, Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos usa isso. Usa isso. USA, né? Nessa brincadeira, imposto de renda é um parâmetro importantíssimo para você que quer fazer sua entrevista nas embaixadas e especificadamente dos Estados Unidos, com certeza 99% de chance de perguntar a você: cadê o seu imposto de renda? A sua imposto de renda está aí com você? E ele faz uma cara assim. Porque ele acha que apertando os olhos vai pressionar você mais, viu? E funciona, né? Esse processo do imposto de renda, da declaração do imposto de renda que você faz no site do Ministério da Fazenda, que é receita.fazenda.gov.br. É um processo que começou dia 1º de março e vai até dia 30 de abril. Não deixe para última hora, viu, brasileiros e brasileiras, como diz Collor? Não deixe. O Brasil é lindo, maravilhoso, eu amo, mas tem um problema grave o Brasil, o brasileiro. O político? Não. O brasileiro. Esse processo, se você tiver que pagar, ele pode ser dividido em até 8 vezes, com juros e com juros de 1% ao mês. Quem no ano de 2017 teve um ganho de 22.559 reais, essas pessoas têm que declarar. Quem precisa declarar também é quem no ano de 2017 vendeu alguma coisa, inclusive ações de pessoas que em 2017 tiveram um lucro, mesmo que o lucro seja muito pequeno, não importa, tem que declarar. Okay? Pessoas que estavam no exterior, morando fora, passou um tempo fora, passou 5 anos fora, o seu CPF ele congelou aqui no país. Isso é preciso que ele, agora que ele está aí hibernando, ele está zumbi, um CPF zumbi, ele precisa renascer se você volta ao país. Para ele reativar, é preciso que você faça a declaração do imposto de renda, porque aí você reativa o seu CPF. Existem 2 tipos de declaração. Essa declaração que você vai fazendo da sua vida aqui na tela, aqui no meio, você vai escrevendo tudo. Aqui no lado esquerdo da sua tela vai aparecer 2 calculadoras ao mesmo tempo. Ela vai calculando uma coisa, um espaço em cima e outro embaixo. Assim. Sutil, bonito, dá com a interface bonita, viu? Não tenham medo do programa do imposto de renda. Baixem, tá? Baixa o programa, instale no computador, que ele está, como dizem, com uma interface, está com uma página muito amigável e vai suscitar algumas dúvidas, vai, não por causa da interface. Vai suscitar algumas dúvidas normais, no sentido de falta de experiência nossa, porque imposto de renda e o direito trabalhista, o direito do cidadão brasileiro não é ensinado nas escolas. Quem tem plano de saúde do titular e do dependente, /filho. Esse tipo de plano de saúde, esse tipo de despesa, ela tem restituição para isso. Mas não é da família, é per capita, é por CPF. Tá? Então é por CPF. A outra questão vinculada à restituição é a seguinte: no final de tudo, vai aparecer, você tem que ser restituído R$300 para você. Bacana, quando sair o lote, né? Tem a data certa de sair o lote. Bacana. Aparece um espaço para você colocar a sua conta bancária. Conta salário não serve, e conta que não tem conta nenhuma não serve. Mas e aí, Ed? Planeta Ed, se eu tenho conta salário, ou eu não tenho conta nenhuma, como é que eu pego esse dinheiro, se ainda é de direito meu? Você vai
na sua data do seu lote, procurar qualquer banco do Brasil, e na boca do caixa, como dizem, recolher esse dinheiro. Quem é MEI não precisa declarar. A questão é, quando eu digo que não precisa declarar, não significa que ele não tem que declarar. Nos Estados Unidos, uma das primeiras perguntas, se não for a primeira pergunta, é: você tem imposto de renda aí? Como você não é obrigatório que você faça, mas você pode fazer, conselho óbvio. O conselho óbvio é: declare. É esse, você vai baixar o programa no site do governo e vai instalar. Como é que instala? Aperta, ele mesmo gera, ele auto-executa e aparece a caixinha do programa já aberto para você fazer a declaração do imposto de renda, certo? Você vai apertar em criar nova declaração. Você vai clicar em criar nova declaração. Depois disso, você vai colocar seus dados pessoais. E aí você vai escolher a opção declaração de ajuste anual. Essa declaração do imposto de renda, o nome lá é declaração de ajuste anual. Você vai escolher. Depois você vai colocar o seu título eleitoral. Essa questão de colocar o título eleitoral que tem aí na opção, quando você abre o programa, essa opção não é obrigatória e não vai dar problema nenhum. Depois vai vir a natureza da sua ocupação. Então esse espaço aí de criar nova declaração vai vir dados pessoais, que é isso mesmo, é literalmente dados pessoais, nome, etc, título e onde você trabalha, qual é a empresa privada ou empresa pública que você trabalha, com a função aí, natureza da ocupação, empregos, aí tem as opções, tá certo? Ele vem de empregos gerais e vai delimitando até chegar no emprego específico que você tem. Tópico dependentes. Nesse tópico dependentes, para quem tem filhos, tem os rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. O que significa isso? Significa que em dependentes, tópico dependentes, esse rendimento tributável de pessoa jurídica é filho seu com 17 anos, seu filho que mora com você com 18 anos e que trabalha. Você tem que descrever aí. Mas ele não vai fazer imposto, não. No seu imposto como titular você coloca a sua vida, mas nessa aba, nesse tópico dependentes, você coloca a observação que o filho trabalha e ganha tanto, certo? Se ele tiver menos de 15 anos, você não coloca nada, mesmo que ele trabalhe, porque legalmente no Brasil, criança de 15 anos para baixo não precisa e não pode trabalhar. Depois vai aparecer o tópico pensão alimentícia, alimentando-os. Alimentando-os. Quem é? As pessoas que você paga pensão alimentícia. Você que tem aí 18 mulheres, você que tem aí 825 filhos, esse é o seu tópico, é a sua aba, é onde você vai colocar a descrição de quem são e quanto se paga por causa, devido a eles, tá? Porque você fez aquela coisa gostosa chamada sexo, e você gosta um pouco de sexo, e você é um pouquinho irresponsável e fez 225 filhos, então você vai ter que pagar por cada criança que se colocou nesse mundão, meu Deus, nesse planeta. Isso, certo? É dedutível essa pensão alimentícia. Viu? É coisa boa. Coloque que, apesar de ser uma coisa que está deixando você pobre, deixando você com menos dinheiro, vai ser uma coisa boa no final. Efetuados. Tópico pagamentos efetuados. Despesas. Pagamentos efetuados com médico, com pensões alimentícias ou não. Então, esse tópico pagamentos efetuados é aquilo que você ficou pagando aí de serviço que você usou no ano passado. Evidentemente que tem que ter comprovação do uso do gás. Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas. Do titular. E aí, esse do titular tem um truque. Você vai pegar na sua empresa que você trabalha via site ou indo no RH da empresa uma coisa chamada informe de rendimento. O informe de rendimento anual é um papel que vai lhe dar com isso tudo já descrito. Inclusive a ordem das perguntas é a mesma ordem aqui do site da declaração do imposto de renda. Já lhe ajuda muito a esse preenchimento do imposto, da declaração do imposto de rendimentos pagos e de imposto de renda, que aí tem rendimentos tributáveis, que são os rendimentos que você teve, né, ganhos que são submetidos à tributação, tem as deduções, que são as questões que são dedutíveis, e os impostos sobre a renda retido na fonte. Tem questões aqui que já são retidos lá no seu contra-cheque, tá certo? E aí também tem um truque aqui que é o rendimento que é taxado do 13º. Esse rendimento do 13º ele é taxado também. E aí ele está na aba
tributação exclusiva. Na tributação exclusiva é onde você encaixa a questão da taxação do seu 13º, tá bom? Esse rendimento tributável de pessoa física / exterior são os médicos, são os profissionais liberais, advogados, e tem uma parte especial nisso aí, que é o seguinte: esse rendimento tributável de pessoa física tem uma parte que é um subitem dele, que está em outras informações. Esse outras informações é para a galera, por exemplo, aqui. Vamos ver as pessoas que no Brasil têm casa, ganham dinheiro, né? Recebem dinheiro por alugar casas. Exemplo, sei lá, no Brasil inteiro, Brasil, Bahia, Porto Seguro. Então, em Porto Seguro, vamos supor, em outra cidade que você esteja, você sobrevive e ajuda muito o aluguel da casa que você aluga. Então, é nesse espaço aí, tá, de rendimentos, nesse tópico, rendimentos tributáveis de pessoa física / exterior, nesse subitem, outras informações, e aí você preenche de mês a mês. Tem aí, janeiro, alugou a casa? Você coloca aí. Alugou a outra casa? Você coloca aí. Alugou a outra casa, tá rica, ou né? Tá rica de alugar casas, coloca aí, nesse espaço, tá certo? Pessoal do Brasil, pessoal de todo o Brasil, Porto Seguro, tá bom? Então, o outro tópico é rendimentos isentos. Os rendimentos isentos, ele vai lidar de item número 1 a número 25. São opções que já estão lá, né? Então, esses rendimentos isentos são os rendimentos que, apesar de ser um rendimento para você, o governo não vai taxar, ele não vai taxar. Tópico: pagamentos efetuados. Pagamentos efetuados são os pagamentos que a gente vai ter esse retorno aí depois, nesse imposto de renda. A gente vai ter esse retorno desses valores depois. E esses valores quais são? Pagamento com médico, dentista, advogado, psicólogo, plano de saúde, sabendo que plano de saúde, já falei, por cabeça, per capita. Bens e direitos é quando você compra um apartamento, um carro, uma casa, um iate, um barco, né? No meu caso, uma caixa de fósforo, no caso de vocês, iate. Então, bens e direitos é esse pedaço aí, é esse item do que você comprou. E aí tem uma observação, tem uma caixa de observação que você tem que colocar com detalhe. Por exemplo, comprou um carro, comprou uma moto, seja o que for, você tem que colocar a sua compra, né? A moto ou o carro, o modelo, a cor, o ano modelo, a placa, o CNPJ da empresa que vendeu para você. E aí tem um detalhe que é o seguinte: quando você compra à vista, por exemplo, tem gente que comprou casa à vista, tem gente que comprou casa à vista, tem gente que comprou carro à vista, tem gente que comprou moto à vista. Se foi à vista, morre aí. O que acontece em Vegas, morre em Vegas, tá? Então, se foi à vista, morre aí nesse item bens e direitos. Mas, se foi algo parcelado, você vai ter que preencher aí, ou seja, todos vão ter que preencher aí. Não é uma blusa, não comprou um chocolate. Então, de carro, bens, casa, iate, barco, etc. Né? Moto, carro. Então, se foi à vista, morre aí nesse item. Se tiver parcelado, você vai colocar aí em bens e direitos e também em dívidas e ônus reais. Você vai repetir tudo que você colocou em bens e direitos, né? O carro, a moto, o barco, a casa, o apartamento. E descrever, aí é o momento de descrever parcela. Nesse dívidas e ônus reais, é o momento de descrever parcela. Por exemplo, sei lá, comprou um carro de 50 mil, pagou 5 mil e mais parcelas, 48 parcelas de tanto. Você vai descrever essa parte detalhada de pagamento / parcelas, como foi feita essa negociação aí. O verificar pendência é o lugar que vai mostrar se faltou alguma coisa. Por exemplo, quem não preencheu lá na frente, logo no começo, o título de eleitor, o número do título, vai aparecer uma caixinha agora aí, com um triângulo amarelo dizendo tem essa pendência. Mas apesar de aparecer essa caixinha com um triângulo amarelo dizendo que tem essa pendência, não há problema que você pode apertar e ignorar. Ou seja, título não é problema. Disso, resumo de declaração. Esse resumo de declaração aparece tudo que você colocou aqui no meio e aqui na lateral esquerda aparece a conta, como eu disse antes, do valor da declaração simples ou da declaração completa. A simples é aquela história do 20% que a gente começou no começo do vídeo, certo? E aí você verifica qual é o mais barato.
qual é melhor? Pagar com a declaração de 20%, que é simples, ou a completa, que está embaixo esquerdo, tem as opções também, e tem impressoras. E aí, em impressora tem, quer imprimir tudo, quer imprimir só o resumo, quer imprimir completo, eu aconselho você a imprimir completo, porque você está falando de burocracia em qualquer país, pode dar um pau no futuro, você vai clicar em entregar, que aí é o enviar para o governo. Aí esse clique de entregar, nesse botão entregar, é o envio de fato para o governo da sua declaração de imposto de renda. Façam, certo? Façam se vocês querem viajar, certo? É um elemento que eles sempre pedem e boa sorte aí, ok? Então, que a gente consiga se ver nesse planeta aí, nesse mundão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Planeta ED, bem-vindo ao seu canal de turismo antropológico. Joguem duro, a gente se vê. Lê like nessa zorra.